Com o desenrolar da pandemia, mais de 500 mil brasileiros perderam um ente querido pelo Covid e ficaram enlutados e passaram por um processo de luto. O que é que significa luto? O luto é um processo natural, fisiológico, de perda e enfrentamento que passam algumas pessoas que têm morte de entes queridos ou separação por algum motivo, ou perda de um membro, ou uma doença grave. Essas pessoas têm uma interrupção de um vínculo amoroso e o enfrentamento da dor, da perda. O luto ele tem 5 fases. Tem a fase da negação, em que a pessoa está em choque e nega que aquilo aconteceu e nega que aquela pessoa morreu. Tem a fase da raiva, que a pessoa se revolta, se rebela contra Deus, contra ela mesma. Tem a fase da barganha, que a pessoa diz, não, mas o meu pai queria que eu estudasse, então eu vou voltar a estudar. Meu marido queria que eu trabalhasse, era isso que ele queria para minha vida, então eu vou voltar a trabalhar. Depois da fase da barganha vem a fase da depressão, entre aspas, porque não é depressão doença, mas é a fase que a pessoa percebe que nada vai mudar em relação àquela ausência, que a pessoa não vai voltar, que aquilo não vai voltar, e aí ela fica entristecida e fica mal. E por último, a fase da aceitação. A fase da aceitação é quando a pessoa ainda tem saudade, ainda tem estima pela pessoa que perdeu, ainda tem consideração, amor, mas consegue viver a vida dela, fazer as coisas dela, ter uma vida social relativamente normal. O luto tem fatores de risco para virar depressão, para virar doença, que são processos muito mais complexos. Esses fatores de risco são a pessoa já ter episódio depressivo anterior, a pessoa enlutada, ou já ter um transtorno afetivo bipolar diagnosticado, ou já ter uma dependência por substâncias, uso de drogas e álcool. Um outro risco é uma morte violenta, é uma morte inesperada de um jovem, é uma morte que foi de repente, né? Isso também são riscos. Morte de uma pessoa que o enlutado dependia, então eu dependia do meu marido, eu dependia do meu pai, e a pessoa morre, isso agrava o luto ao ponto dele virar um luto patológico, né? Então, quando que vira um luto patológico? Quando é desproporcional em tempo, em período de duração, ou em intensidade, ou em forma, né? Por exemplo, com uma ideação suicida. E aí ele pode durar de 3 até 6 meses, tem alguns estudiosos que falam em 1 ano, né? Mais do que isso, ou de uma forma muito grave, disfuncional, a pessoa fica paralisada em uma das fases do luto, do ciclo do luto, e não consegue prosseguir. E aquilo pode sim virar doença, merece uma visão de especialista, uma avaliação médica. Estou me lembrando aqui que essa semana teve um dia que eu atendi 4 pacientes, os 4 enlutados, os 4 sofrendo muito a dor da perda, e os 4 estavam em luto patológico e já em processo de adoecimento. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque se for luto, a gente tem que acolher, a gente tem que procurar se ajudar, fazer nossas orações, mas se for doença, tem que tratar, né? Senão não melhora, tá certo? Espero ter ajudado. Fico sentida, né, com todas essas perdas. Eu tenho meus lutos também. E desejo tudo de bom, tá? Que vocês consigam ficar bem. Um abraço.